Oi! Hoje é a resenha do conto O Bruxo, escrito por Andrzej Sapkowicz, aqui da sua coletânea O Último Desejo, dentro da saga do bruxo Geralt de Rivia. Anos mais tarde diziam que aquele homem veio do norte, do portão dos cordeeiros. Chegou a pé, conduzindo seu cavalo pelas rédeas. Já era tarde, as barracas dos cordoeiros e celeiros estavam fechadas e a ruazinha deserta. Fazia calor, mas o homem carregava uma pesada capa preta sobre os ombros. Chamava a atenção. Assim começa O Bruxo, escrito por Andrzej Sapkowicz, que conta a história justamente deste cidadão aqui, que é o bruxo, acabou de chegar por ali. Sim, ele é o tal do Geralt de Rivia. Sim, o grande personagem criado por Andrzej Sapkowicz, um escritor polonês que ficou famoso justamente por causa dessa sua grande criação. Esse personagem que é um, digamos, caçador de aluguel. Não confundir, ele é um caçador de aluguel, mas não de seres humanos, ou seja, ele não é um assassino de aluguel. Na verdade, ele caça monstruosidades, seres sobrenaturais, amaldiçoados, qualquer coisa desse gênero místico. Sim, é isso que ele faz. Claro, por uma boa quantia, pagando bem, que mal tem. Ele vai lá e mata o bicho da vez. Somente isso, sem tomar grandes partidos pelas questões envolvidas dessas monstruosidades presentes ali nesse mundo. Que, vamos lembrar, né? É um mundo lá da era medieval, ou seja, as coisas não eram tão simples assim, mas talvez a gente possa colocar como algo que, sim, existe o grande mal, existe o grande bem, e aquela parte ali no meio, aquela coisa acinzentada, digamos que é o que trata justamente o seu caráter, ou seja, ele não quer se envolver, mas ele sabe muito bem que esses dois extremos, na verdade, não existem. Todo mundo finge, né, que há o bem e há o mal. Todo mundo sabe, na verdade, né, que todo mundo tem um pouco de bem e todo mundo tem um pouco de mal no fundo. Enfim, este é Geralt de Rivia, o grande personagem de Andrzej Sapkowicz. E essa é a sua história de origem, que, claro, foi colocada aqui nessa coletânea depois de muito tempo. Na verdade, o autor polonês foi escrevendo aos poucos alguns contos e dando continuidade a esse personagem que aqui, nesse conto, ele começa. Mas vamos sempre lembrar que estou fazendo esse especial aqui da saga do bruxo Geralt de Rivia, justamente acompanhando a exibição da primeira temporada, ou melhor, retomando a ela, né, fazendo uma certa maratona da primeira temporada da série, opa, quase que perdi o box aqui do lado, da série The Witcher, que também é o bruxo, obviamente, né, que passa, ou passou lá em 2019 na Netflix. E agora, dia 17 próximo de dezembro, aqui de 2021, vai estrear a segunda temporada. Portanto, eu estou fazendo aqui a análise dos contos, que claro deram origem ao personagem, e também junto lá do meu outro canal, dedicado a séries de TV e também filmes de cinema, que é o Imantato Nerd, eu estou fazendo a maratona justamente dos 8 episódios da primeira temporada da série, no aquecimento para a segunda, que logo mais vai começar. Portanto, ao mesmo tempo, eu lanço lá no canal uma análise, uma resenha a respeito do episódio da vez e faço aqui no Imantato de Livros a conexão com o conto original que deu origem, né? Ou o pessoal roteirista do episódio meio que se baseou um pouco para fazer justamente a história, digamos, da vez. Mas essa história aqui em si, o que é? Claro, tem uma grande exposição do que é esse personagem. Bom, era a primeira história que o Sapkowicz escreveu. Na verdade, ele não tinha grandes conceitos, talvez, do que seria o seu personagem. Ele publicou o conto numa típica revista de histórias de fantasia, ou seja, basicamente ele talvez não estivesse determinando o que seria no futuro esse tal bruxo, mas digamos que ele já meio que apresentou quase tudo, pois quem já leu algum dos contos, ou então os romances que depois vieram, ou então jogou o videogame, pois é, eu joguei aqui o Witcher, opa, tá ao contrário, o Witcher 3, tem vários personagens que aos poucos vão sendo apresentados aqui nos contos, mas aqui com certeza muita gente mais se apegou a essa obra. Claro, a literatura também foi super famosa, né? Até diz aqui na capa, num grande chamariz, né? Mais de 15 milhões de exemplares vendidos. Aliás, eu não gosto quando eles colocam isso na capa, né? Não dá pra tirar, né? Pra quê? Enfim, falando na capa, né? Capa bonita, né? Aliás, esse box que eu acabei de mostrar para vocês aqui
Vou deixar na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse em comprar. E naquele esquema, né? Você sempre pode ajudar o canal se valendo do link na hora efetivamente que você for fazer a compra. Ou seja, você começa a leitura da saga do Geralt de Rivia e também ajuda o canal por tabela. Aliás, vou deixar o link também desse videogame. Mas enfim, né? Algumas pessoas conheceram mais a história do Geralt mais pelo videogame do que pelo próprio material original, que são os contos e os romances. E claro, agora, a partir de 2019, a série de TV lá na Netflix também está ajudando bastante ao personagem se popularizar. E também os outros personagens também são muito importantes, né? Porque temos, por exemplo, Yennefer, a Cirilla, quem mais? Triss, Vesemir, entre muitos outros. Mas, como eu estava dizendo, né? Aqui nesse texto original, ele realmente só trabalhou o bruxo, com algumas coisas que, sim, já apontam, ou já é fácil perceber que já existiam desde o primeiro texto, características que a gente encontra mais ao longo dos próximos contos, dos romances, no videogame, na série de TV, ou seja, meio que estava tudo aqui nesse texto original. E qual é então a primeira aventura do bruxo? Ou seja, já que ele caça exatamente monstruosidades, ele meio que fica sabendo que numa certa localidade, lá no reino de Teméria, existe um ser sobrenatural, típico de maldição, um monstrengo chamado Estrige, que nasce, aliás, o texto não está meio confirmado se é exatamente só nesse ponto que nasce uma Estrige, mas o caso é meio escabroso. Temos a questão que o rei ali daquela localidade de Teméria, o rei Falstatus, ele, digamos que se apaixonou pela sua própria irmã, pois é, a princesa Ada, e ela acabou ficando grávida, só que lá no parto ela acabou morrendo. E, claro, o bebê morreu ao mesmo tempo. Ou será que não? Aí que entra uma tal de maldição e fez com que aquele bebê que talvez estivesse não muito natimorto, não dá para saber exatamente qual é a situação, mas aquele pequeno ser ali que não nasceu começou a se desenvolver. Pois é, cresceu e depois de alguns anos já pôde sair de sua tumba. O quê? Pois é, tanto a mãe falecida como a criança foram enterradas no mesmo sarcófago, por obra do rei, que claro, como eu comentei, né, foi o rei, né, que meio que concebeu junto com sua irmã a pobre criatura, né? Pois é, ele não quis enterrar em local, digamos, sagrado, quis enterrá-la, ou enterrá-la, não colocá-la numa tumba ali nos alicerces do castelo, isso não deu certo, pois justamente talvez tenha melhorado ou ajudado, né, a maldição que fez com que a sua filha se transformasse naquela criatura chamada Estrige. Bom, de qualquer forma, o Geralt ele tem na cabeça que ele pode reverter esse processo da maldição, ou seja, ele consegue tornar aquela monstruosidade numa garotinha, porque se leva em consideração os anos passados, meio que depois de 6 anos do falecimento da princesa Ada, claro, também do bebê, é que essa criatura apareceu. E durante outros 7 anos que essa criatura aparece em toda noite de lua cheia para comer alguns cidadãos ali do reino. Pois é, ou seja, uma coisa que incomoda realmente a população, mas o rei não está nem aí porque ele sabe que no fundo aquele bicho horroroso é a sua filha, né? Aquela coisa do afeto, mesmo que seja para uma monstruosidade, mesmo que, né, o que ele tenha feito, né? Ele pegou a irmã, né? Também vamos combinar que, bom, se bem naquele tempos medievais, isso era meio comum, vamos combinar, né? Mas de qualquer forma, né? Aquilo não soava lá muito bonito. Ele até tentava meio que colocar como uma oferta de trabalho, ou talvez desafio, qualquer um que conseguisse desfazer ali este pequeno problema que ele tinha em mãos, né? Justamente daquela coisa que se tornou a sua filha. Não necessariamente que ele pudesse reverter, mas alguns magos diziam que sim, era possível fazer a reversão da maldição. Geralt tem mais certeza ainda, e ele parte então para essa missão, claro, por uns bons ducados, uns 3.000 ou 8.800, não sei, não importa, mas uma boa quantia. Claro, ele só trabalha por grana, ou pelo menos é o que ele diz para as pessoas, que é uma coisa também característica da personagem, desse grande personagem, né, que ele meio que ajuda no fundo as pessoas, ele não quer o mal de ninguém, né, claro, ele só mata realmente os monstrengos bestiais. De
qualquer forma, esse aqui ele não quer matar. Aliás, uma boa passagem aqui exatamente do conto é a conversa que há entre Geralt e o rei Falstades. Exatamente naquela coisa, você precisa realmente matar? Ou pior ainda, você quer mesmo que este monstrengo reverta a uma filha, uma pessoa normal? O que será ela depois de 14 anos? Qual a cabeça que ela vai ter? O tempo todo ela foi apenas um monstrengo horroroso que matava as pessoas? O que ela vai ser? Um nada completo? É uma boa discussão que acontece aqui no texto. Talvez a parte mais interessante em termos de história de fantasia, que sim, sempre nessas histórias mais fantasiosas, a gente pode também encontrar algumas reflexões a respeito do ser humano, como não? Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer para vocês, a história meio que ela, digamos que vai rápido demais ao ponto. E qual é o ponto principal aqui? É justamente essa situação de incesto, que gerou, claro, a maldição para a própria filha do rei e da sua irmã, a princesa Ada. Ou talvez não, né? Porque tem um outro fator mais para frente. Bom, o que vale, uma coisa que eu preciso frisar bastante, este conto serviu de base para o terceiro episódio lá da primeira temporada da série The Witcher. E eu posso afirmar para vocês que o texto, o roteiro do episódio é muito melhor do que o conto aqui original do Andrzej Sapkowicz. Eles fizeram um retrabalho muito interessante. Não tem grandes diferenças, para falar a verdade, mas o caminho até se chegar ao tema principal, que é o incesto, demora um pouquinho. Ou seja, tudo fica numa base de um certo mistério, que aos poucos o Geralt e outro personagem também importante para a saga vão desvendando aos poucos. Mas aqui é meio que colocado tudo assim na lata. Praticamente, eu acho que na terceira página já se diz, não, aconteceu uma situação de incesto e por causa disso que esta criança que mal chegou a nascer ficou amaldiçoada. Ou seja, se vende muito fácil a ideia principal, a base principal do texto. Podia ter sim um pouquinho melhor trabalhado. Claro, isso não deixa de fazer com que o personagem seja muito interessante, mas também vamos combinar que é o tipo de personagem que a gente pode encontrar em várias histórias de fantasia. Ou seja, aquele herói convicto, forte, inabalável, digno, entre outras muitas coisas que você sempre encontra em vários personagens. Não tem lá muita diferenciação. Claro, o charme então do personagem é ser ele exatamente um bruxo, que não precisa apenas de suas espadas para derrotar monstrengos. Ele também consegue fazer alguns feitiços, né? Ele consegue fazer umas projeções assim. Que, aliás, uma coisa curiosa, depois que a gente lê alguns contos aqui da saga, você percebe que sempre o texto fala que o Geralt consegue fazer um certo truque, feitiço, né, que ele consegue fazer um golpe nos seus inimigos, né, e diz que é um sinal de arde, alguma coisa parecida assim, não sei se é exatamente essa palavra. Mas nenhum texto, até agora que eu li, eu já li uns 5, 6, mais ou menos, nenhum texto explica exatamente o que é esse feitiço. Não sei se depois, em algum lugar, é mais detalhado. Mas, por exemplo, eu que joguei, eu sei que esse golpe também está presente. Uma das opções que a gente tem de enfrentar os monstrengos. Mas eu achei curioso. Eu pensava que aqui no original estaria um pouco mais detalhado quais são as habilidades um pouco mais místicas do Geralt. No fundo, a gente fica vendo mais que ele usa as espadas. Ele sempre tem uma boa espada para as criaturas sobrenaturais e uma outra para humanos. Mas, sempre lembrando, ele não é um matador de aluguel. Bom, mas voltando ao ponto aqui, eu acho realmente que o texto ele vai muito facilmente à sua base, ou seja, aquela questão do irmão com a irmã e disso resultar uma maldição. Bom, depois a gente percebe que há um outro personagem, um certo súdito ali também da corte, que tem a ver também com a maldição. Isso porque acontece uma espécie de triângulo amoroso não muito bem definido, né? Não muito bem aceito talvez pela princesa, né? Que é parte importante desse triângulo. Acho que ela nem sabia, para falar a verdade, que esse tal súdito mais endinheirado, né? Ou seja, um lorde, ele estava afim dela. Acho que não sabia, mas foi ele, no fundo, que fez a tal maldição. Na série, lá no episódio, isso fica mais evidente ainda. Aqui fica mais ou menos, mas de qualquer forma, os conceitos gerais do que está aqui no conto estão lá no episódio do seriado. Claro, como disse, um pouquinho mais desenvolvidos, com mais detalhes que fazem com que a gente fique mais instigado a acompanhar a história. Não que aqui esteja ruim, não, pelo contrário,
É um bom texto, mas é um texto ok. Naquelas que a gente pode pensar, caramba, como é que um texto assim, sem muitos detalhes interessantes, conseguiu fazer com que, a partir dele, iniciasse uma saga enorme. Como dá para perceber ali no box, né? Tem 8 volumes. Pois é, mas isso acontece. Às vezes, quando depois o autor começa a trabalhar ou retrabalhar seu personagem, ou desenvolver ele mais um pouco, muitas outras coisas são injetadas no contexto geral. Enfim, é surpreendente. Eu pensava realmente que num primeiro texto do Geralt de Rivia, do bruxo, muitos outros detalhes que não são meio que desenvolvidos em textos futuros já estariam aqui. Mas não acontece. Mas a base dele, do personagem em si, tudo está presente. E aí nesse ponto o texto é muito interessante. Bom, e você pode se perguntar, tem um final feliz essa história? Ele consegue, na verdade, anular a maldição? Eu posso dizer que... acho que não posso dizer o spoiler. Ou não. Não vou dizer. Você também tem a opção de ver lá o seriado na Netflix, né? Também para um aquecimento para a segunda temporada. De qualquer forma, eu recomendo qualquer coisa. Eu recomendo os contos, já li vários. Na verdade, aqui, nessa sequência que eu estou fazendo de resenhas dos contos, esse já é o terceiro, né? Já li outros, tudo fora de ordem, porque depende de qual episódio que ele está sendo pegado, né? Ou seja, recomendo tanto o original, os contos, ou os romances. Recomendo também o videogame. Pode ir também, que é muito bacana. É o gênero de RPG, você também precisa gostar desse gênero. Ou seja, na verdade, RPG é justamente aquele tipo de videogame onde você participa da história. Você não fica apenas lutando com os monstros. Você realmente toma decisões. Você, em alguns momentos, tem que optar entre fazer uma coisa ou não, naquelas questões sempre básicas. A série, que é exatamente a questão do bem contra o mal. E se você precisa ou não tomar partido de um ou outro lado. E também, claro, recomendo a série da Netflix, que é muito boa. Ainda não terminei de assistir toda a primeira temporada, mas o que eu vi, para lá da metade, é sensacional. Bom, sou uma opinião duvidosa, porque já tinha sido fisgado primeiro pelo videogame, depois comecei a ver a literatura e, por fim, estou vendo a série. Mas as 3 versões diferentes dos personagens, não só o Geralt, todos os outros, todas são muito boas. Ou seja, cada mídia, na verdade, consegue desenvolver de maneira muito interessante. Agora, especificamente para esse texto de origem, o original mesmo, O Bruxo, escrito por Andrzej Sapkowicz, eu atribuo uma nota, digamos, não tão boa para algo que deu origem a tudo. Bom, de qualquer forma, para O Bruxo, escrito por Andrzej Sapkowicz, eu atribuo 4 asteriscos. Quase chegando lá na nota máxima, que é 5 asteriscos, mas acho que 4 é um bom valor a ser dado aqui para essa história inicial. Porque, como eu disse, se não fosse aquela parte ali da discussão entre Geralt e o rei, talvez a coisa não ficaria muito interessante. Seria uma história ok, comum, cotidiana até, de fantasia. Mas ali naquela questão, se é realmente necessário salvar a princesa, acabar com aquela maldição ou não, aquela discussão é que foi muito boa. Enfim, amanhã a gente continua aqui analisando outros contos aqui relacionados aos originais do Geralt de Rivia, com a conexão lá com o seriado. Enfim, como amanhã a gente vai ver o 4º episódio, ele se baseia em 2 contos. Um deles aqui no primeiro volume, O Último Desejo, e o outro está presente no 2º volume da coleção, que é A Espada do Destino. 2 contos um pouquinho mais extensos, mas que apresentam vários personagens que a gente já estava acompanhando lá na série e que faz com que a gente também faça aquela comparação. Será que o original também era interessante ou adaptações posteriores foram sim muito melhores, como no videogame ou como na Netflix da série? Enfim, a conferir. De qualquer forma, de novo, recomendo os 3 da mesma maneira. Bom, enquanto o próximo vídeo não chega amanhã, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. Por isso que eu gosto de ler contos aqui no canal. Projeto que a gente sempre mantém aqui fazendo análise de pequenas histórias. E eu deixo algumas aqui do lado para você dar uma conferida. E até amanhã. Tchau!